Senhor dos irmãos. Amém. Essa tarde possa ser uma tarde de bênçãos sobre as nossas vidas. Agradeço a Deus que meu marido atendeu o meu pedido. Falei, filho, fique em casa, não vai, feriado. Brincadeirinha, mas faz tempo que o presbítero Douglas não vê a mãe dele, né? Foi passar uma tarde lá com a mãe dele. E eu agradeço a Deus também, porque não é fácil a gente trazer a palavra perto de pessoas que a gente sabe que tem um conhecimento pleno na palavra do Senhor. Amém. Mas graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e o que Ele ainda vai fazer. E mesmo se Ele não fizesse, graças a Deus por tudo, por estarmos aqui com o nosso fôlego de vida, com a nossa saúde, na presença do Senhor. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. Essa tarde estava falando com o Senhor, Senhor, que palavra eu preciso, porque devemos nos colocar também dentro dela. É muito fácil chegarmos aqui sempre apontarmos, mas devemos ver que as palavras que são ditas neste lugar, primeiramente ela atinge quem está pregando, e depois ela vai em direção à igreja, até porque somos falhos, estamos aqui pela misericórdia do Senhor, não que somos bonzinhos e merecedores, né, irmão Flávio? As misericórdias do Senhor têm nos alcançado. E se fôssemos ver quem é digno de salvação, 4? Efésios 4, do 11 ao 16. Porque se formos ver quem é digno de salvação, chegaremos à conclusão que ninguém é digno. Mas é as misericórdias do Senhor que tem nos sustentado. Deixa eu abrir aqui os Efésios. E falando com o Senhor, Senhor, eu preciso de uma palavra, que essa palavra venha de encontro primeiramente a mim, depois a tua igreja, porque é uma responsabilidade muito grande estar trazendo a palavra. Eu agradeço a Deus, ao pastor Lu, ter me concedido essa oportunidade. Glória a Deus. Efésios 4, do 11 ao 16. Vemos muito, irmãos, a palavra de Deus falando em relação à união, um monte de coisas que precisamos corrigir no nosso dia a dia, né? A nossa postura diante do próximo, até mesmo diante de Deus. Porque muitas vezes somos egoístas e nem percebemos. Sabe quando somos egoístas? Quando viramos para Deus e falamos assim, Jesus, volta logo. É egoísmo isso, irmã, sabia? Porque tem tanta gente que precisa conhecer Jesus. Tem tanta gente que precisa ser alcançada ainda pelo amor de Deus. Tem tantas pessoas no meio da minha família, da sua, que precisa. Então, nos tornamos egoístas até com essa simples frase. Achamos que somos nós. Se tornamos egoístas. É como Jesus entrou naquela cidade na qual aquele povo não quis receber. 2 discípulos falaram, Senhor, manda fogo do céu, acaba com esse povo logo. Deus olhou para eles assim e pensou, mas são egoístas. Será que eles também não merecem ser alcançados pela minha palavra? E a palavra do Senhor pôs no meu coração para a igreja. Deus quer que nós cresçamos. Ele quer que nós venhamos crescer. Porque muitas vezes aceitamos a Cristo e ainda estamos ali querendo tomar leitinho ainda. E quando o alimento sólido chega, aquilo causa um estrago, porque não está acostumado com o sólido, está acostumado só com leitinho. Então, o que Deus vem trazer para nós essa tarde? Que precisamos de crescer. Ele anseia que nós cresçamos espiritualmente na presença dele. Amém. Efésios 4, do 11 ao 16. Eu peço que o irmão Flávio leia para mim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por outro vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Uma tradução diferente, mas a essência é a mesma. Quando falamos em crescer, voltamos a um bebê. Vamos analisar a fase de um bebê. Quando ele começa a engatinhar, quando a mãe começa a dar os primeiros alimentos. Isso não é assim, de repente, o bebê nasceu, vamos dar feijoada para ele. Tudo tem um processo. E a mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Tudo se tem um processo. Eu ainda não sou mãe, mas tenho um desejo de ser mãe. Sei que um dia o Senhor vai me conceder essa graça. Eu creio nisso. Mas quem é mãe sabe que nem todos os filhos, ela pode ter 4, 5, 10, mas eles não são iguais. Eles são diferentes um do outro. Então, muitas vezes, a forma de uma mãe cuidar do filho pode ser um pouquinho diferente da outra. Talvez um precise mais de atenção, o outro já consegue se virar em certas situações sozinho, porque está obtendo uma certa maturidade. E assim, Deus nos vê como vários filhos e cada um precisa de um tratamento diferente. É assim que o Senhor nos vê. O Senhor, Ele não nos isola, Ele não faz acepção de pessoa, Ele trata. Ele trata. Porque é muito fácil indicar o problema da irmã Selma, o problema da irmã Meire, da irmã Auri, do Lucas. Mas o que Deus quer que nós façamos? Que nós levamos o remédio. O diagnóstico já temos. Precisamos do remédio. Esse remédio se encontra onde? Na palavra de Deus. Aos Efésios, versículo 11 diz assim: Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Quando nós pegamos esse versículo, vemos que nem todo mundo vai ocupar o mesmo lugar. Não é assim, amado? Ele deu, aqui Jesus deu um para apóstolo, outros para profeta. Então, não quer dizer que se eu lavo o banheiro, eu sou menor do que o irmão que canta. Não, o Senhor nos vê iguais. Não existe ninguém melhor. Mas por que é necessário essa boa divisão? Para que a igreja entre numa concordância de crescimento espiritual. Já pensou se todo mundo fosse cantores dentro da igreja? Não haveria palavra. Já pensou se todo mundo fosse professor só de adulto? Não existiria professor das crianças. Já pensou se todo mundo, não, eu vou lá só para limpar a igreja, todo mundo só vê, não haveria palavra. Então, tudo contribui para o crescimento da obra. E Deus me vê, independente de eu ser o dedinho pequenininho lá do pé, ou ser o ombro, todos trabalham com a mesma junção, fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Então, para Deus não existe melhor. Para Deus não existe melhor. Glória a Deus. Melhor e nem menor. Somos todos iguais. Amém. Por que é necessário crescer? Porque se Deus deseja tanto o nosso crescimento, porque não dá, meu amado, para ser bebê o resto da vida. Não dá para ser. Os pais têm os filhos, mas sempre projetando o quê? O futuro, porque eles sabem que aquele bebê não vai ser bebê o resto da vida. Ele vai crescer, ele vai perder o sapato, a roupa, o alimento vai mudar. E Deus nos vê espiritualmente da
Você tem que crescer, meu filho. Até quando eu vou ter que estar? Amo. Até quando? Até quando você vai ser aquele bebê que só quer tomar leitinho? Então chega uma hora, o próprio corpo quer mais, pede mais. É necessário crescer para o aperfeiçoamento e amadurecimento do cristão, para a obra do ministério referente ao chamado do Senhor para cada um, para a edificação do corpo de Cristo, isto é, de todos os cristãos. Mas sabe quando vem o problema, irmãos? Quando não detectamos para que fomos chamados, quando não detectamos em que lugar eu me sinto bem, qual é o meu dom, por que eu estou aqui dentro, o que eu estou fazendo aqui dentro, isso me agrada? Se não te agrada, não faça. Faça aquilo que te faça bem, que te agrade. Ai, mano, leva o jeito para cantar, mas irmã, eu gosto de limpar aqueles bancos da igreja. Amado, Deus está te vendo igualzinho que canta. É assim que Ele nos vê. Amém. O 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento está falando o quê? Que somos imperfeitos. Precisa de uma perfeição. Precisa aperfeiçoar. Precisa mudar. Eu nasci para Cristo. Algumas arestas têm que ser cortadas. Algumas coisas têm que ser mudadas. Até porque se não for, não nascemos. Não nascemos em Cristo. Então estamos lidando com pessoas falhas, pessoas que têm problemas, pessoas que tiveram muitas decepções sentimental, profissional. Estamos lidando com pessoas assim. Hoje a palavra é como crescer. Como, Senhor, o Senhor deseja o meu crescimento? Qual que é o diagnóstico? Qual o remédio, meu Pai? O que eu preciso fazer para que esse crescimento seja um crescimento sadio na Tua presença? É aí que o Senhor nos fala. Estamos lidando com pessoas. E quando lidamos com pessoas falhas. O mesmo modo de eu agir com a irmã Selma pode não ser o mesmo modo de eu agir com a irmã Meire ou com a irmã Andréia. Então, até que ponto eu posso agir? Até que ponto aquilo que eu falar vai provocar naquela pessoa um bem-estar? Pode se transformar num mal-estar. Não é assim? Aí vem a questão do vigiar. Que terra você está pisando? Olha, irmão, como é complicado. E isso requer o quê? Um amadurecimento, um crescimento. A partir do momento que eu começo a entender o meu próximo. A partir do momento que eu consigo controlar o meu temperamento, as minhas ações, as minhas decisões, eu vou começar a entender o meu próximo. Porque, meu amado, não tem jeito, ninguém vive isolado. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos socialmente. Não adianta fazer biquinho, eu não vou participar, eu não vou fazer. Isso não existe. Você pode não fazer aqui, mas você vai viver em sociedade. Você vai se decepcionar, você vai se magoar, você vai se machucar com muita coisa. Só que existe aquela questão, eu preciso amadurecer. Eu tenho que entender que nem todo mundo é igual a mim. Nem todo mundo vai agir da minha forma. Quantas vezes, irmãs, eu disse coisas que magoam pessoas e eu não sabia que magoou a pessoa. Sabe por quê? Porque eu não conhecia aquela terra. Eu não conhecia a pessoa no si. Então, vamos vigiar. Viver isolado não dá. Mas podemos viver em comunidade, em comunhão com Deus. Porque o crescimento começa aí, ele começa vertical, ó, oração. Depois ele vem horizontal, palavra. E depois vem comunhão. Amém. Então não tem como fugir disso. Não tem como esconder. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério,
edificação do corpo de Cristo. Agora eu pergunto, por que tem muitos cristãos que não querem crescer? Tem gente que não quer crescer não, irmãos. Só Jesus na vida do pastor, na vida do líder, só Jesus, para ter misericórdia. Ele se recusa a crescer. A maioria dos cristãos não querem assumir a responsabilidade e contínua debaixo das asas de Cristo. Ele prefere estar debaixo das asas de outro irmão. Se o irmão parar, eu paro também. Sabe? Aquela coisa imatura. Mas se isso não acontecer, não vai dar. E não é assim que as coisas funcionam. Ao invés de estarmos debaixo das asas de Deus, nos apoiamos em pessoas. Em pessoas, irmão. É aí que está o nosso erro. É aí que está a nossa queda. Porque nós já somos, temos a tendência, o ser humano tem a tendência da idolatria. E não pense que idolatria é só por causa de imagens. Não, existem várias formas de idolatria. Tem gente que idolatra o pastor. Tem gente que idolatra o professor. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra um carro. Então, existem várias formas de idolatria. Existem várias formas de idolatria. E a idolatria, o que ela faz? Ela substitui um lugar que é para Deus. Ali ela fica. Então, quer dizer, quando aquela pessoa que é um idolatro der um passo falso, já era. Acabou. Está vendo o nosso erro? Está vendo o nosso erro? O nosso pastor pode errar. Nosso presbítero pode errar. A irmã que está do seu lado, que você conta suas mágoas, tá? Coitada, se ela errar, ela perdeu a amiga. Não é assim que funciona? O ser humano é assim. Nós somos assim. Depositamos a nossa confiança em homens, onde deveríamos depositar a nossa confiança em Deus, que é para isso que Ele nos chamou. Para que o ministério seja fortificado, uma igreja seja fortificada, o nosso depósito de confiança tem que estar somente em Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro lugar para se depositar confiança se não for em Deus. Já parou, irmãos, aquele momento que você se sente sozinho? E Deus está lá, fala comigo, meu filho. Eu estou aqui, meu filho. Você fala com A, com B, com C, A, B, C, com um monte de coisa. Aí você se magoa. E ao invés de você se levantar, você vai caindo mais e mais. Então, a nossa comunhão tem que ser Deus. Vamos idolatrar Deus. Glória a Deus. Vamos idolatrar Deus. Ele merece ser adorado. Te magoou? Amém. Eu vou entender que o meu irmão falhou. A mentalidade de um crente maduro é isso. O meu irmão não estava legal. Vou dar um exemplo aqui bem interessante para nós hoje. Da nossa igreja. Quinta-feira, quinta retrasada, a irmã Lídia não estava legal. Foi perceptível. Estava com problemas. Mas muitas vezes o ser humano interpreta aquilo de outra forma. Né, Moessa? Nossa, não vou querer se sair mais. Isso aqui está muito. E qual que é o do crente maduro? Do crente que está amadurecendo? Ela não está bem. Eu vou orar por ela. O negócio não está certo. Eu vou interceder por ela. Quando você chega, meu amado, para o irmão e fala, eu estou intercedendo por você, ele se revigora, porque ele vê que ele não está sozinho naquela batalha. Existem pessoas que estão intercedendo. Vemos a irmã ali sentada ali, mas só Deus sabe o que ela passa. Só Deus sabe. Mamele, Flávio, Selma, Mandaiane. Só Deus sabe o que nós passamos no nosso dia a dia. O estar aqui na igreja é prestar uma adoração ao Senhor, onde todo mundo saiu, cada um foi para as suas casas. E muitas vezes eu ignoro quando meu irmão entra dentro da igreja, ele não quer conversar. Ele não está legal. Ai,
Tem brecha. Se é a hora de eu ouvir, eu vou ouvir. Se é a hora de eu ficar sentada, vou sentar. É a hora de eu lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. E Deus vai ser glorificado. Amém. É assim que temos que entender as coisas. Mas da forma que queremos. Porque se fosse da forma que queremos, só o Senhor, o desastre seria completo. Porque aquilo que eu falei, irmãos, já somos egoístas. Somos egoístas. Isso não tem como fugir. Eu estou aqui para apontar ninguém. Eu sou egoísta. E é esse lado que o Senhor se agrada do servo, da serva dele, quando nós reconhecemos o nosso defeito, o nosso problema. Que é um camarada que fazia uns negócios assim, que só Jesus para ter misericórdia é Pedro. Pedro fazia umas coisas, mas Deus estava ali. Deus não jogou para Pedro. Sai fora, Pedro. Você não quer aprender, você não está afim, então abre a. Não é assim que Deus trata conosco. Ele nos trata como filho. Senta aqui, vai ter uma correção. Mas é para o teu bem. É para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento. Cristão que, apesar de terem se convertido ao longo do tempo, dependem totalmente do pastor, de outros irmãos para fazer uma oração ou para tomar uma decisão. Esses cristãos fazem do pastor, dos outros irmãos, uma espécie de gênio da lâmpada, pois são totalmente incrédulos e dizem que não conseguem ouvir Deus. Aí entra outra questão, amados. Se estamos crescendo, existem decisões na nossa vida que nós mesmos iremos tomar. Vocês estão brincando, pastor, coisa e tal, assim, coitado do pastor. Sabe o que dá para entender? É que o pastor não tem problema. Não é isso que dá para entender? O pastor, nossa, o pastor é o super pastor. Não é isso, amados. Mas ele tem problema. Ele tem problema. E muitas vezes decisões que podemos tomar e não tomamos, porque somos criança. Meu filho está doente? Por essa palavra, eu vou orar e o Senhor vai cuidar. Deixa o seu pastor lá. Coloca a tua mão com a autoridade que o Senhor colocou na sua vida. Ele nos deu autoridade. A palavra de Deus diz que nós faremos coisas maiores que Ele. Olha que bênção, amados. E por que não estender a mão? Eu vou orar e Deus vai curar. Amém. Já contei um testemunho aqui da minha sogra querendo levar minha sobrinha para uma benzedeira e meu marido presbítero lá em casa. Eu olhei para ele e falei, jamais! Isso não pode acontecer. A ponto de levar? Não. Vamos lá, chama, coloca a mão, voltou e a menina foi curada. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso, amado? Amém. Que as suas mãos têm poder? Aleluia, Jesus. Senhor, eu vou crescer nessa parte aí. Eu vou deixar o meu pastor um pouquinho, o pastor tem tanta coisa, irmãos, sabe, mais complicada para se resolver. Coisa que você pode resolver, meu amigo, meu amado. Você pode tomar decisão, faça. O Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu capacidade para isso. Então está na hora de andar. Está na hora de crescer. Amém? Amém. Amém. Cristãos que não se envolvem em nenhum ministério porque dizem que ainda não receberam a revelação de Deus. Quando na verdade não buscam a revelação de Deus sobre o seu chamado. Irmãos, não existe esse negócio, eu não senti. Eu não vou porque eu não senti. O que é isso, amados? O Senhor falou, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Irmãos, eu não senti, não é o meu chamado. É assim, o Senhor já te chamou. Olha quanto tempo Ele te chamou. Ide por todo mundo. Suportai a fraqueza um dos outros. Eu não vou ficar porque eu não suporto isso. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar. Agimos como crianças. Não desenvolvemos o crescimento espiritual que o Senhor está esperando, meu filho. Ande, meu filho. E você está lá. Tem que sentir, amado, para fazer a obra. Já pensou se Jesus fosse sentir para se entregar naquela cruz? Eu não estou sentindo não. Estou achando que esse povo aí. Já pensou, amado, se fosse assim? Estaríamos todos, só Deus sabe. Ele não esperou sentir, ele veio, ele se entregou, ele se esvaziou, ele sofreu. E sobre aquela cruz carregou
todos os nossos pecados, sobre aquele ombro dele, todas as nossas enfermidades, para que hoje eu e você estivermos aqui já crescidinhos na fé e falar: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, porque ele venceu o mundo e ele falou que eu venceria. É desse jeito que o Senhor quer nos ver. Deus não quer ver crente com biquinho. Ele quer ver crente com um bocão desse tamanho assim, ó, pregando a palavra dele, levando o amor dele, apoiando aquele irmão que está prestes a cair. Não, vem cá, tu vai andar comigo. Nós podemos, não correr, mas andar você vai. Eu te arrasto. Eu arrasto você, papai, nós vamos em nome de Jesus. É assim que funciona o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é para derrubar, já fala que é crescimento, é para se levantar. É isso que o Senhor quer ver em nós. Cristãos que são espectadores do reino de Deus e vão à igreja só para buscar bênção, enquanto o Senhor disse que as bênçãos nos alcançaria quando ouvirmos a voz dele. Igreja se tornou um palco de vou lá, ouvir uma palavra, ouvir um hino, irmão cantar bem, irmão cantar bem. Vou lá. Você vai domingo na igreja, se tornou religioso. Ele não veio na igreja porque, Senhor, hoje eu vou receber mais uma dose daquela vitamina, eu estou precisando. Eu quero ir na igreja porque eu estou com vontade, sabe, de abraçar aquele irmão. Tão gostoso estar aqui, amados. Eu me sinto muito bem neste lugar. E a cada dia eu vejo que o Senhor está trazendo uma comunhão muito grande. E a cada dia eu vejo que o Senhor também está tratando conosco muitas coisas que precisam ser cortadas. Porque somos pedras brutas. E quando chegarmos a uma certa perfeição, seremos arrebatados, né? Porque perfeição aqui está. Então, mas o Senhor quer que nós nos aperfeiçoemos a cada dia. Ele quer que nós nos aperfeiçoemos a cada dia. E nós não procuramos nos aperfeiçoar. Porque estamos o quê? Incutindo na nossa cabeça: eu sou assim, eu não vou mudar. Se fulano quiser, ele chega em mim e fala: eu já sei do mundo da minha vida, é crente adolescente. Todo mundo é amigo dele, menos o pastor. Não aguento mais, não suporto mais essa igreja, eu vou tomar um rumo na minha vida. Já viu o adolescente? Meu apoio está isso, eu acho que eu vou embora. Já viu? O adolescente tem disso: vou catar minhas coisas e vou embora. Chega essa fase. Chega essa fase. Tem a fase do primeiro amor, que a sua mãe, o seu melhor amigo. Mas chega aquela fase que parece que ele se torna um lobisomem. A mesma coisa é na igreja. A mesma coisa é o nosso crescimento espiritual. Parece que gostamos de ouvir só aquilo que vem a benefício nosso próprio. Que delícia, ouvir essa mensagem de bênção, o Senhor vai derramar, a chave vai descer, o carro vai chegar, a casa. Isso é bom, mas quando o pastor, que é o pai, e o pai, o próprio Deus chega: meu filho, é assim, dói, né, irmão? Dói. Aí queremos fazer biquinho. Não dá. Eu vou me esquivar. Vou sair pela tangente. Não é assim. Se nós não vemos Deus como um pai que corrige também, sentido nenhum faz estarmos aqui neste lugar. Sentido nenhum vai levantar e vir aqui fazer o quê? Se nós negligenciamos o chamado, negligenciamos a doutrina, negligenciamos a correção, faz sentido? Não faz sentido. O Senhor nos fez igreja, porém ainda existem cristãos que não compreenderam isso e continuam exercendo apenas atividade de ir na igreja. Fulano, não, vou na igreja. Vou na igreja. Isso se torna uma coisa tão rotineira, vou na igreja. Mas dentro dele, tem testemunho. Ouço muito minhas amigas na faculdade, que tem pessoas na vida, na família que são cristãs, ela fala: Deus, o que você me fala, eu nunca ouvi de fulano que é crente da minha família há tanto tempo. Ao contrário, eu vejo cada um que fala: meu Deus, ele fala que é crente. Olha que situação, amados.
Tem que ter sentido. Versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu Pai, é difícil, não é fácil, mas não é impossível. 5 passos. Aí eu pergunto, mas o que eu preciso fazer para que eu tenha um amadurecimento? O que é amadurecer? É crescer, é começar a falar, não, eu não gosto disso, mas eu vou provar, pode dar certo. Deus é assim. Ai, mãe, ai, que hino feio. Não, é maravilhoso. Vamos cantar, irmã. Vamos cantar, glória a Deus. Mano, ele está pondo uns hinos aí dos anos 50, 60, aí, né, irmã André? Mas está uma bênção. Está uma bênção. Que delícia. Felicidade é lindo. Lindo. Traz até botar aí dedos de Davi, mas eu não sei nem que não. Gente, mas o conteúdo daquelas palavras causa o mesmo efeito que causam os louvores hoje. Aleluia, Jesus. É a essência. E toda a essência está baseada em Deus. Então não existe um louvor melhor. Não existe isso. O Flávio canta num estilo diferente, mas é para a glória do Senhor. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. É maravilhoso. É lindo. Irmãos, vamos nos envolver naquilo que é bom, naquilo que nos traz crescimento. Se a pessoa, se o mundo todo acabasse em Giló, eu não comi Giló não. Eu falei, vou ter que aprender a comer Giló, porque se o mundo um dia acabar em Giló, e come mão na cabeça, o que a Bíblia com frango, que a mãe é mineira, oh Jesus, só Jesus na causa. Mas temos que aprender, irmãos, também, porque é aquilo que eu falei, ninguém tem gosto igual, todos nós temos uns gostos diferentes. Todo mundo tem gosto diferente. Se a irmã Fátima gosta de comer uma rabada, vamos comer rabada, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos dar glória a Deus. Esse é outro detalhe, irmãos. Agradecer a Deus por tudo. Tem outro, glória a Deus pelo faiano. Está chovendo, glória a Deus. A chuva está caindo, os plantios vão dar os seus frutos. Não, vamos pensar dessa maneira. Tem gente que acorda. Ai, que dia terrível. Só Jesus, olha, graças a Deus que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Graças a Deus por isso. Porque se Ele levasse, das duas uma, eu ia morrer todo mundo riscado na semana de chuva e não tirar a chuva. Fica aí com o sol aí. Iríamos fritar. Tá vendo, irmão? Coisinhas assim, então, que se a gente fala, e se Deus fizesse? Ai, que chuvinha, vou tirar a chuva. E aí? Você não ia comer, você não ia beber. O câncer de pele ia acabar com todo mundo, porque eu acredito que nem camada de ozônio daqui uns dias não vai existir mais. E eu quero estar bem longe daqui. Em nome de Deus, eu não quero estar aqui não comprar mais esse negócio, não. Então, irmãos, é nesse ponto que eu falo que devemos vigiar coisas tão simples. E graças a Deus que Deus não dá ouvido a essas coisas. Então, por que não essa nova experiência de ouvir um rap? Que aleluia! O seu também o povo vai juntar. Marcelo, vamos para um outro tipo de louvor, vamos se juntar, vamos se unir a isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso amadurecer. Porque, ouvindo todas essas palavras, eu sei que eu preciso amadurecer em alguns pontos da minha vida. Mas de que forma eu preciso amadurecer? Ai, eu estou cansada, vou na igreja, eu ouço as mesmas coisas, indicando o meu problema, o meu erro, eu sei, mas eu não vou passar o remédio, não, amado. Medite constantemente na palavra de Deus. 1 Pedro 2:2 está escrito que devemos desejar o leite racional para crescermos, e esse alimento é a palavra de Deus. É meditar nisso, amados. Não adianta a gente ficar correndo que nem barata tonta. Essa é a única saída, é o único alimento está aqui. Então não adianta ficar se debatendo, choramingando.
trocamos o nosso momento de um alimento saudável, sem falsificação, por coisas que não vai nos trazer nenhum crescimento. Muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus para ler um livro ali paralelo que não tem nada a ver com nada. Ah, fulano falou que é legal. Irmãos, a tua autoajuda está aqui. Esse é o livro de autoajuda do cristão. Está aqui. Essas palavras, elas são verdadeiras. A palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras. É por isso que nós erramos. Porque momentos de estarmos meditando ao Senhor, é incrível que ainda paramos e falamos: não temos tempo. Mas temos tempo para assistir um capítulo da novela, né? Aquela minissérie que eu não posso perder, que está tremendo. Temos tempo, irmão. Para as coisas de Deus não existe desculpa. Temos tempo. Porque se temos tempo para os nossos afazeres do dia a dia, temos tempo para Deus. Temos que tirar um tempo para Deus. Um tempo de adoração. Falar: Senhor, hoje eu quero me consagrar a Ti. Eu não quero ser como antes. Eu quero mudar a minha forma de agir, a minha forma de ver as pessoas, a minha forma de comunhão com os meus irmãos. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. A gente tem que ansiar, irmãos, por isso. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao derredor rugindo, como um leão, mas ele não é leão, como um leão, buscando a quem possa tragar. Já viu aquela música? Sou o lobo mau, já ouviu, né? É mais ou menos isso aí, meu amado. E o que Deus quer de nós? Que nós ansiamos em buscar. Aqui, ó, aqui não tem falsificação. Aqui é leite tirado direto da vaca. Ó, esse leite é forte. A palavra de Deus é assim: a essência é Deus. Ela está aqui, mas nós não buscamos. E ficamos correndo de um lado para o outro, choramingando aqui, choramingando, achando que isso vai nos trazer alguma resposta. Não traz. Outro ingrediente para o amadurecimento: orar constantemente. Irmão, quem ora já era, perdeu. Crente que ora, ele não vive abalado, ele não vive depressivo, ele não vive murmurando. E pode ver que o crente que ora, começa a contar as vitórias que ele tem na vida dele. O crente que ora é assim. O crente que ora, ele cria uma comunhão tão tremenda com Deus que é inexplicável. Aleluia, Jesus. Porém é real. Amém. Crente que ora. E muitas vezes nós vemos em cultos, adoramos a Deus. Ai, sai cheio. Aí só no outro domingo. Saiu cheio, porque eu não sei, porque a semana inteira foi de tribulação. Porque quem sai cheio vai se esvaziando. Olha, fulano, eu aprendi isso na igreja, foi louvor, foi adoração. Não se esvazia, parece que aquele negócio assim é de momento. Aí durante a semana todinha vive aquela vida atribulada. Aí chega na igreja e o papai olha lá do céu e fala: meu Deus, eu vou ter que dar uma correção nesse meu filho. Ele não está aprendendo a caminhar sozinho. O que eu faço para que ele cresça? O que mais eu preciso fazer? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Esses dias eu estava falando comigo mesmo. De vez em quando me dá esses surtos de falar com Jesus: eu preciso mudar tanta coisa na minha vida. Tanta coisa na minha vida eu preciso mudar. Eu preciso controlar esse meu temperamento. Eu preciso controlar essa minha forma de achar. Eu preciso controlar. Tudo tem que ter o seu limite. Tudo. Eu também preciso de transformação. O pastor também vive em constante transformação. Porque perfeito só no céu, irmãos. Só no arrebatamento mesmo da igreja que o Senhor vai vir. Venha, meu povo. Mas nós precisamos disso. Aleluia. Abandone o orgulho. Eis aí a questão. Outra questão que é difícil. Irmão, como é difícil nós passarmos por cima do nosso orgulho. O nosso inimigo, muitas vezes, o inimigo é o diabo. Não, o inimigo somos nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Porque não damos brecha para que Deus possa trabalhar, mas damos brecha para
Então o orgulho, a pessoa orgulhosa é muito difícil ela colocar na cabeça: eu estou errado, eu preciso me consertar. Porque, irmão, é difícil. O orgulho ele vai crescendo de uma tal forma que a pessoa se torna autossuficiente. Não, pastor, eu sozinho não vou mudar. Essa decisão que eu tomei já era. E você sabe o que resta para uma pessoa dessa? Oração. Muitas vezes nem adianta, irmãos. Cadê o fulano? Não. A autossuficiência dela é tão grande que não tem jeito. Perdoar está bem longe. Está bem longe. A palavra perdoar não faz parte da vida dessa pessoa. Porque não perdoar é difícil. Irmã Deise tem um temperamento ruim. Eu falei: Jesus, me transforma. Por isso que eu falo, vivemos circunstâncias. Mamãe também tem um temperamentozinho ali ruim. Ninguém é bom, bom é Deus. Verdade, aleluia. Bom é Deus. E é difícil passar por cima desse temperamento, desse orgulho. Mas, irmãos, quando conseguimos atravessar o nosso eu, o nosso temperamento e perdoar, isso causa um alívio tão grande na alma que é inexplicável. Daqui a pouco, essa forma de perdoar, esse ato de ir lá e falar: irmão, isso se torna tão rotineiro na nossa vida que nós não temos dificuldade para isso. Porque o próprio Deus nos ensina a nós quebrar o nosso orgulho. É fácil chegar: Senhor, quebra meu orgulho. Mas será que na essência mesmo nós queremos que isso aconteça? Nós vamos atrás para que isso aconteça? Não. Aí ficamos aqui que nem a casa, sabe, lá tá vazia, amor? Se você faz assim, ela vai barulho, mas não tem nada dentro. Oca! Não sobe nem no teto. Não sobe. Provérbios 16 e 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho precede a ruína, ou seja, leva ao fracasso. É necessário que você libere perdão para as pessoas que a magoaram no passado. Existem pessoas, irmãos, que estão até hoje dentro da igreja com mágoa do passado. E ela não consegue se livrar disso, porque não há uma decisão, não há uma ação em prol disso. E vai viver essa vida. Sinto muito, amados, você vai ficar. Eu digo com todas as palavras: Deus é santo. E importa que sejamos santos. É o que a palavra diz. Então está na hora de começarmos a atacar o nosso eu. Agora vai ser eu e ele. Aí Deus vai começar a trabalhar em nossas vidas. Está difícil, está doendo, né, irmão? Mas é necessário. Aleluia, glória a Deus. Eu apoiei primeiro que vocês. Qual que é o quarto passo? Abandone o medo. O medo é totalmente contrário da fé. Não posso dizer que eu tenho fé se eu sou uma pessoa medrosa. Porque essas duas coisas, essas duas palavras não se combinam. Fé e medo não se combinam. Ou você é um medroso, ou você é uma pessoa que tem uma fé inabalável. Agora as duas juntas não andam. O medo é totalmente contrário da fé. É impossível afirmar que há fé se houver medo. Isto é, se você tem medo de se ferir novamente, de bater com a cara na parede, ser humilhado, reconheça a sua incredulidade e ore ao Senhor para que Ele transforme e permita que Ele lhe dê a oportunidade de confrontar esse medo. Ai, mano, eu não vou porque eu tenho medo. Vai, enfrente o seu medo. Tome as suas decisões com sabedoria. Muitas vezes quebramos a cara porque as nossas decisões não é com sabedoria. Muitas vezes o Senhor quer dar a decisão, mas não. Essa decisão foi tomada porque é a minha cara, essa decisão. Não é a cara de Deus. Não é o caráter de Deus. Então tomamos decisões inesperadas e nem consultamos a Deus. Senhor, é isso mesmo? Essa decisão que eu tenho que tomar? Essa decisão que eu tenho que tomar?
É mais fácil a gente pular, irmão, do barco quando ele está afundando, né? Pois é na hora que mais precisa de você. Irmão, me ajuda aqui, vamos tirar essa água, que esse negócio vai subir. Não, você acha mais fácil pular. É difícil, né, irmãos? Na hora que as pessoas mais precisam, é fácil a gente se esquivar. Pois é a hora que o Senhor fala, não tenha medo, eu estou contigo para ajudar você, ele vai. Né? Muito fácil olhar para a irmã Fátima, ai que bênção, irmã Fátima, mas irmã Fátima, eu estou contigo no barco, minha amada, eu estou orando, o Senhor vai trazer os seus de volta, nós estamos juntos nessa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso não fortifica, irmã Fátima? Fortifica, isso fortifica. Por isso que temos que deixar de ser egoísta. Mandar eu estou contigo. O negócio está engrenando. Não está legal não, mas eu tenho certeza que vai. É quando nós nos unimos. O negócio vai. Olha, irmão, eu vou falar, vou ser sincero, irmão. Eu não gosto muito disso aí não, mas nós estamos juntos. Esse negócio pode dar certo. Assim, na minha fé terrena. Mas vamos juntos, vamos trabalhar. O negócio vai sair, vai dar certo em nome de Jesus. Jesus. Esse tipo de pessoas que nós precisamos ao nosso lado. Ó, quentinha do céu. Qual é o seu tipo de relacionamento? Com quem você tem se relacionado ultimamente? São pessoas que te jogam para cima ou aquelas que ajudam a te pisotear pelas costas? Como eu vejo as pessoas? Essa é a pergunta, meu irmão. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é assim o ditado diz? E é real isso. Se eu estou fraca, amada, se eu estou numa situação assim, meu Deus, eu estou tão fraquinho, tu vai procurar aquela irmã que só Jesus na vida dela, vai procurar aquela que te joga lá em cima, vai procurar o teu pastor, dependendo da situação, né, amado? Né? Dependendo da situação. Me juntar com aquela irmã, ele tem fogo, o negócio vai pegar. Eu vou me juntar com a irmã, eu sei que ele tem uma chama. Ei, irmãos, é assim que nós temos que ver. Que delícia a gente ver o irmão Edson tocando na unção, hein? Eu quero cantar, esse irmão vai tocar. É assim, irmão, que as coisas funcionam. É desse jeito que Deus vai agir no meio da igreja. Tome decisão. O que tem de crente medroso que tem medo de tomar decisão é difícil. Pare de se enganar e justificar dizendo: estou esperando a revelação divina de Deus para tomar a decisão. Tome decisão sobre a direção que Deus já deu a você anteriormente, talvez há muito tempo. A direção é de Deus, então creia e vá, faça a sua parte. Observe que todos os passos e estados necessitam da sua ação, pois o problema não está em Deus, mas sim em você. Quando você admitir isso, seu orgulho será quebrado e você amadurecerá em Cristo. Irmãos, se eu sei, eu quero dividir o que eu sei, porque a partir do momento que eu sei para mim, eu me torno egoísta. Eu não vou dividir, eu sei para mim, pronto, acabou. Eu me torno egoísta. Mas vamos saber, irmãos, tomar decisões na qual a gente não magoe pessoas. Porque eu sei, tem que ser a minha decisão, não tem que ser a sua. Você pode sugerir e alguém vai falar: nossa, é bom essa ideia, dá para, irmã, essa ideia dá para colocar com uma outra ideia. Se a gente unir essas duas ideias, vai dar uma ideia linda. Não é? Sei, ninguém quer saber, eu quero ensinar, então deixa para lá. Covarde.
monte. Cantores lá, sim. Só que aquela, para que você foi chamado? Para ficar aí no seu mundinho egoísta? Não, eu sei, mas também não vou. Aí Deus pega uma... Antigamente meu pai deu uma Bíblia que tem que corrigir o filho com vara. Misericórdia, porque nós apanhamos de vara de árvore, meu pai arrancou dependendo as árvores tudo no quintal. Porque ele estava cumprindo o que estava na palavra de apanhando com vara, irmão. Meu pai estava dentro da palavra. Hoje eu falo, perdidos que não pegou. Hoje sou o que sou por causa da educação. Por mais ignorante que fosse na época, mas era o modo de se corrigir. E o que Deus vê nesses crentes? Ele cata a vara. Vem cá, o negócio funciona assim não. Vai gritando lá e dando glória a Deus misturado com aleluia. E temos que aceitar. Glória a Deus. Esses são, irmãos, os 5 objetivos. O primeiro é você meditar na palavra de Deus, orar, abandonar o orgulho, abandonar o medo, tomar decisões. Para que não sejamos, o versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos constantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Hoje, meus amados, infelizmente, o que acontece? Só até passou o horário, Jesus. O que acontece? Já estou encerrando. Amém. O que acontece hoje? Hoje se tem muito, se fala muito de crescimento, mas não é espiritual. Então dá glória a Deus pela tua igreja. Porque aqui, o pastor, o presbítero, as palavras são direcionadas para o seu crescimento espiritual, não por aquilo que você quer ouvir, pelo seu ego, não. Infelizmente, hoje o crescimento aí fora é material. Você tem que ter muitas bênçãos material, mas graças a Deus que aqui não é assim. Graças a Deus aqui temos aprendido a verdade, a essência. Louve a Deus por isso, pela vida do seu pastor, do seu presbítero, por essa casa. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Deus já nos deu a fórmula do crescimento, que é exercitar o conhecimento, a obediência, a verdade, como Ele nos ensina. Irmãos, tinha até mais coisas. Olha, eu trouxe um livro, tá? Não vou ler para vocês. Mas tudo bem, outra oportunidade a gente fala mais um pouquinho. Mas eu acredito, amados, que isso não foi uma palavra, foi até mesmo um estudo, a qual devemos aprender. E lembrar que inimigo somos nós mesmos, somos inimigos de nós mesmos. E precisamos enfrentar esse inimigo. 5 passos, já falei os 5 passos do amadurecimento, e eu quero